Bom dia. Vamos continuar a nossa aula sobre a língua portuguesa, a quinta língua mais falada do mundo, a terceira mais falada no mundo ocidental. Uma das três línguas do mundo em que existe uma república democrática. Então, estamos entre as três maiores repúblicas democráticas do mundo, falando a língua portuguesa. Eu vou começar com um poema de Antero de Quental, um soneto de Antero de Quental. Antero de Quental foi um poeta do realismo português, metade do século XIX. Socialista, em plena monarquia portuguesa, formou-se em Direito, é o líder daqueles jovens que cursaram Coimbra na metade do século XIX e buscou voluntariamente a morte. Um dos últimos poemas que ele escreveu, eu vou então declamar para vocês e nós vamos analisar um pouquinho e entrar na aula de hoje, que é a apostila 3, concordância. Na mão de Deus, na sua mão direita, descansou afinal meu coração. Do palácio encantado da ilusão, desci passo e passo a escada estreita. Como as flores mortais com que se enfeita a ignorância infantil, despojo vão, depois do ideal e da paixão, a forma transitória e imperfeita. Como criança em lôbrega jornada, que a mãe leva ao colo agasalhada e atravessa sorrindo vagamente selvas, mares, areias do deserto, dorme teu sono, coração liberto, dorme na mão de Deus eternamente. É um soneto, decassílabo, 10 sílabas em cada verso, com a rima nessa posição que vocês estão vendo, direita, estreita, coração e ilusão, as duas rimas ficam presas então, enfeite e imperfeita, vão e paixão, uma rima bonita. Depois você tem jornada agasalhada, vagamente, eternamente, deserto, liberto. Vamos ver outra vez o soneto. Na mão de Deus, na sua mão direita, descansou afinal meu coração. Ponto final. Qual é o sujeito dessa oração? Meu coração descansou. Afinal, adjunto adverbial, de tempo. Descansou onde? Na mão de Deus. Adjunto adverbial de lugar. Na sua mão direita, um aposto de mão de Deus. Rui Barbosa, o Águia de Aia, é um aposto. Continuando. Eu desci a escada estreita do palácio encantado da ilusão, passo a passo. Eu, sujeito, desci o quê? A escada estreita do palácio encantado da ilusão. Objeto direto. E qual é o núcleo desse objeto direto? Escada. Estreita do palácio encantado da ilusão são adjuntos adnominais. Do palácio adnominal de escada, encantada adnominal do palácio, da ilusão adnominal de palácio. Continuando. Eu depus o quê? A forma transitória e imperfeita do ideal e da paixão.
Eu depus, eu, sujeito. O quê? A forma transitória e imperfeita, objeto direto. Que forma é essa? Do ideal e da paixão, complemento nominal de forma. Como as flores mortais. Como as flores mortais. Tais quais, eu depus. Uma comparativa. Flores mortais com que se enfeita a ignorância infantil, despojo vão. Esse aqui é um pronome relativo, então essa oração com que se enfeita a ignorância infantil, despojo vão, é uma oração adjetiva. Qual é o sujeito dela? Com que se enfeita a ignorância infantil, despojo vão. Qual é o sujeito? A ignorância infantil, despojo vão. É enfeitada, está na voz passiva. Essa partícula C é partícula apassivadora. Como se enfeita a ignorância infantil, despojo vão? Sujeito, núcleo do sujeito, ignorância infantil, ignorância. E despojo vão? Aposto de ignorância infantil. Dorme teu sono, coração liberto. Dorme teu sono, objeto direto. Ó coração liberto. Vocativo. Dorme na mão de Deus eternamente. Adjunto adverbial de lugar, na mão de Deus. E eternamente de tempo. Dorme de que maneira? Como criança, em lôbrega jornada. Oração comparativa. Que criança é essa? Que a mãe leva ao colo agasalhada. Adjetiva, oração. Quem leva ao colo agasalhada? Como criança em lôbrega jornada, que a mãe leva ao colo agasalhada. A mãe leva ao colo agasalhada. Quem? A criança. Qual é a criança nessa oração? Que a mãe leva ao colo agasalhada. Que? Então, esse que é objeto direto do verbo levar. Então, a mãe leva a criança, que é esse que, ao colo, adjunto, advérbio do lugar, agasalhada, que é um predicativo do objeto direto da criança. Quem está agasalhada é a criança, não é a mãe. Se fosse a mãe, o texto não teria sentido. A criança agasalhada no colo da mãe, ela atravessa sorrindo vagamente selvas, mares, areias do deserto. A criança, não a mãe. Então, desta maneira, dorme teu sono, coração liberto, dorme na mão de Deus eternamente. E atravessa vagamente selvas, mares, areias do deserto. Uma oração aditiva. E atravessa o quê? Selvas, mares, areias do deserto, objeto direto. Vagamente, adjunto adverbial de modo. Sorrindo vagamente é a maneira pela qual ela atravessa selvas, mares, areias do deserto. É uma conformativa, uma oração reduzida do infinito conformativa. Bonito poema de Antero de Quental. E mais interessante ainda por ser o último que ele escreveu antes de, numa ilha do Açores, por fim, a própria vida. Hoje nós estamos na apostila 3. Apostila 3. Na apostila 3, eu vou pedir para vocês deixarem aberta a apostila 3 na página 304. 304. Onde está escrito concordância do verbo com o sujeito. É isso aí. Olha, vamos fazer um trato. O trato é o seguinte: não se importe com tamanhas informações que eu vou dar. Vou dar muita informação. Mas essas informações não são para ser decoradas, é só para ser observadas. Uma leitura que nós vamos fazer. Nada de decorar, não precisa decorar nada. Quando eu digo concordância do verbo com o sujeito,
Quando eu digo que o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa, ou seja, o número e a pessoa do sujeito, palavras regentes, né, determinam o número e a pessoa do verbo, que é uma palavra regida, está resolvida a questão. O verbo concorda com o seu sujeito. Está resolvido, tudo está resolvido. O problema que aparece às vezes é localizar o sujeito da oração. E outras vezes é perceber que o autor está fazendo uma figura de linguagem. O autor está brincando com as palavras. Ele parte com umas figuras de linguagem. Mas, por enquanto, vamos devagar. Então, a mensagem que eu quero passar de início, não se preocupem com tantas informações. O importante é que você leia estas informações. Só isso. Leem comigo as informações. O verbo concorda com o sujeito. Vamos ler alguns exemplos. As estrelas, no meio das trevas, luzem e resplandecem. Lógico, estrela está no plural, terceira pessoa, então o verbo concorda com ele. No mesmo coração não podem caber dois amores. O sujeito da oração é dois amores, é que não podem caber no mesmo coração. Se for pronome, então eu aos céus ultrajei, aí ultrajei, tu és doce, atrativo, enfim, o verbo concorda com o seu sujeito. O problema é que o primeiro problema que aparece, quando aparecem sujeitos de diferentes classes pessoais, ou seja, da primeira e da segunda, eu e tu e ele, como é que eu resolvo esse problema? Aparecem vários. Eu e ele fomos ao cinema. E tu e ele? Olha, o plural é nós. E esse nós pressupõe todos. Eu, tu e ele. A segunda pessoa, tu, o plural é vós. E esse vós pressupõe vós e tu. E, finalmente, eles. Vamos num exemplo melhor. Observa. Tu e ele dançais. Tu e ele dançais. Ou dançam. Como é que eu fico? Vós e Pedro estudais. Ou estudam. Eu, tu e vós somos, ou sois, ou são. Essa dúvida que eu digo. Então, virando a página, eu já tenho ali eu e tu. Eu e tu diremos a verdade. Correta, porque eu concordei o verbo dizer com o eu no plural, porque o nós pressupõe eu e tu. Você e eu opinaremos. Nós, porque o eu está presente. Pedro e tu, preste bem atenção para isso. Pedro e tu levais tudo a sério. Rigorosamente, por que eu não posso falar Pedro e tu levam tudo a sério? Porque o eles não pressupõe o tu. Esse vós é o plural de tu. Tu e vós, tu e vós levais. Pedro e tu levais, porque é o vós. Havendo eu, tem privilégio o nós. O nós embarca tudo. Havendo o tu e não o eu, é vós. E, finalmente, o ele, sozinho, o verbo se flexiona de acordo com esse pronome. Continuando a leitura. Pedro e Paulo e tu sois amigos. Rigorosamente pela língua, se eu digo Pedro,
Paulo e tu são amigos, rigorosamente, eu estou excluindo o tu. Rigorosamente. Ninguém vai ter um ataque cardíaco aqui se vocês disserem Pedro, Paulo e tu são amigos. Ninguém vai ter um ataque cardíaco. É que eu estou dando a lógica da língua, a lógica. Porque Pedro, Paulo e tu são amigos, o tu está excluído. Só isso que eu estou dizendo. Camilo Castelo Branco, tu, Apolo e eu estamos para roubar. Estamos feitos para roubar. Corretíssimo. Estamos por quê? Porque tem o eu. Então, o próprio eu é nós. E o nós embarca tudo. Nós pressupõe eu, tu e ele. Neste caso, tu e mais eles todos sereis salvos. Padre Antônio Vieira. Perfeitíssimo. Perfeito. Nesse caso, tu e mais eles todos sereis salvos. Salvos. Eleitos, finalmente. Padre Antônio Vieira. E se ele dissesse, nesse caso, tu e mais eles todos serão salvos, o tu estaria excluído. É erro de português, professor? Não diria isso. Eu estou dando a lógica da língua. Eu não diria isso porque alguns autores fazem isso, fazem essa concordância esdrúxula, ou seja, anormal. Então, voltando. Tu e eles buscam o mesmo ideal. Eu estou colocando aqui embaixo. Tu e eles buscam o mesmo ideal. Eu não vou falar que está errado, mas o corretíssimo, tu e eles buscais o mesmo ideal. Tu e Pedro são companheiros. Eu não vou dizer que está errado. Não vou dizer. Mas o melhor, de acordo com o gênio da língua, tu e Pedro sois companheiros. Vamos ver Herculano, que cometeu essa concordância anormal. Tu e os outros velhacos da tua laia lhe estorrearam na cara lixo e terra. Pronto, ele fez uma concordância esdrúxula, livre. De que me serve a minha inocência de que Deus e tu são testemunhas? Aí, viu? Mas corretíssimo na língua seria: de que me serve a minha inocência de que Deus e tu sois testemunhas? Porque o vós pressupõe Deus e tu, mas eles são, não pressupõe o tu. Não quis ser confuso, eu quis mostrar o gênio da língua, a beleza da língua portuguesa. Muito bem. Se isso está bem, passamos para a concordância do verbo com o sujeito representado pela pessoa de tratamento. Vossa Excelência, Vossa Alteza, Vossa Eminência. Vamos ver a concordância que se faz. As expressões de tratamento pedem o verbo na terceira pessoa, ou do singular, ou do plural, se forem várias. Ponto final. Então, Vossa Excelência é justo, Vossa Alteza vive em harmonia, com consciência, Sua Majestade sabe em quem confia, Sua Santidade reuniu-se os cardeais em assembleia. Vamos pegar um exemplo clássico aí. Frei Luiz de Souza. Vossa Senhoria, ilustríssimas, são as fontes donde todos os prelados bebemos. Vamos pegar Dom Francisco Manuel de Melo. Senhor, saiba Vossa Majestade que à sua alma se acrescenta outra alma de novo. Quando é que eu uso Vossa Excelência e quando é que eu uso Sua Excelência? Vossa Excelência
eu uso quando a excelência for o meu interlocutor. Eu estou conversando com a excelência, pessoalmente ou por escrito. E quando é que eu digo Sua Excelência? Eu digo Sua Excelência quando a Sua Excelência for meu assunto. Meu assunto é de quem eu estou falando. Então eu chego a falar com o governador e posso lhe dizer como vão os trabalhos em que Vossa Excelência está tomando rédea nesse momento, em que Vossa Excelência toma rédea nesse momento. Vossa Excelência. Estou conversando com ela. Vossa Excelência sabe o quanto admiro. Vossa Excelência. Eu chego ao palácio do governo e pergunto para o porteiro: Sua Excelência já chegou? Porque eu estou falando dela. Assunto. Então, Vossa Excelência é o meu interlocutor e Sua Excelência é meu assunto. Vamos ver algum exemplo? Vossa Excelência sai agora? Estou conversando com ela. Vossa Eminência comparecerá à reunião? Vossa Majestade sabe o quanto o estimo, é terceira pessoa. E não vos estimo, é terceira pessoa. Mudemos a página. Observa, fui a Roma e não vi Sua Santidade, porque estou falando dela. Senhor assessor, Sua Excelência dará entrevista hoje? Estou falando dela. Sua Alteza não viu a multidão na laje do pavimento? Estou falando dela. Está resolvido esse problema de Sua Excelência e Vossa Excelência. Concordância do verbo com o sujeito representado por um coletivo. Então, vou voltar ao que disse. Embora eu vou dar muitas informações de concordância, creia no que eu estou dizendo. Não se trata de decorar regras. É meramente leitura. É observação dos fenômenos linguísticos. Já entrei agora num terreno meio complicado, com coletivo. Então, basta leitura comigo. O coletivo, substantivo coletivo, é aquele que, no singular, indica uma coleção. No singular, indica uma coleção. Ele comanda o verbo para o singular, porque o verbo não concorda com a ideia rigorosamente. O verbo concorda com a palavra que está escrita. O verbo concorda com a palavra que está escrita, não com sua ideia, em rigor. Assim eu diria. Os Alpes cruzam. Hoje o verbo no plural, porque o verbo está no Alpes é plural. Meus óculos ficaram sobre a mesa. A palavra está no plural. A palavra está no plural, eu coloco o verbo no plural. Mas a multidão partiu, eu joguei o verbo no singular, porque a palavra está no singular. Essa é a lógica. Então, os Estados Unidos invadiram o Vietnã. Lógico, porque Estados Unidos é plural. Esse é o bom senso da língua. Mas vamos esgotar o assunto. Vamos esgotar o assunto. O que eu disse? O coletivo pede o verbo singular, porque a palavra coletiva é singular. É da ideia de plural. E o verbo não é da ideia. A turma votou, o exército venceu, a multidão exigiu, a constelação brilha. E eu falei, olha embaixo agora, os sertões foram publicados no começo do século.
A palavra está no plural, embora se refere a um livro. Os Andes cruzam a América. Os Lusíadas contém, no plural isso contém, 8.816 versos. Os Estados Unidos invadiram o Vietnã, acabei de falar. Então, o coletivo, como é singular, comanda o verbo para o singular. E palavras que estão no plural, embora a sua ideia seja unidade, comanda o verbo para o plural. Se o coletivo vier junto com a adjunta de nominal, nada impede que você altere essa regra por definição, por regra, por lógica. A Câmara dos Deputados aprovou lei do divórcio. Porque o sujeito da oração é Câmara dos Deputados. E o núcleo é Câmara dos Deputados, é uma adjunta adnominal de Câmara. E o verbo não concorda com a adjunta adnominal. O verbo concorda com o sujeito. A Liga das Nações apareceu após a Primeira Guerra Mundial. A Liga das Nações. A Organização das Nações Unidas reúne-se ordinariamente em Genebra. Um grupo de vadios ataca os bairros da periferia. Claríssimo. Contudo, o gênio da língua, o povo, as pessoas que falam, os autores, os cronistas, os poetas, eles, às vezes, violam essas regras. E é assim mesmo. Eu quero reforçar a ideia de que a língua não é feita e administrada por meia dúzia de gramáticos, filósofos, em torno de uma mesa e que ditam como deve ser escrito ou falado. É o povo que faz isso. Então, os poetas, os autores, costumam violar esse procedimento. Primeiro, olha, quando o verbo estiver um pouquinho afastado do coletivo, dá uma vontade de colocar o verbo no plural para concordar não com a palavra, não com o sujeito, mas com a sua ideia. E eu vou esclarecer. Que gente é essa? Que querem? Aí, querem já não concordou com gente. Concordou com a pluralidade de pessoas que a palavra encerra. O povo tem vontade. Sempre tiveram. Povo sempre tiveram. A multidão debandou. Agora ficam à espera de uma grande oportunidade. Entendeu? Então, quando o verbo estiver distanciado do coletivo, alguns autores flexionam o verbo no plural, e a isso nós damos um nome na língua portuguesa de silepse. Silepse. Deixa eu esclarecer melhor. Silepse é a concordância que se faz não com a palavra escrita, mas com a sua ideia. Isso é bonito na língua. É bonito na língua. E essa silepse pode ser um desvio de gênero, de número, de pessoa. Pode ser um desvio. Vamos a um desvio. A criança voltou à escola. Ninguém pode com ele. Quem que é esse ele? É a criança. Mas eu falando, preferi concordar com o sexo dela, com o gênero dela, do que com o gênero gramatical de criança. Silepse. A mulher pediu o divórcio. Ou melhor ainda, o cônjuge pediu o divórcio. Estava ofendida. Não concordei, ofendida com o cônjuge. Silepse. Vai entender? Os dois
íamos calados, ao invés de os dois iam. Mas como eu sou um deles, eu concordo com a ideia, eu e ela. Os dois íamos calados. Há um desvio de número, de gênero, de número, de gênero ou de pessoa. Quando o sujeito da oração for um coletivo e por estar distanciado você jogou o verbo para o plural, o senhor cometeu uma silepse, que alguns autores cometem. Vamos lá ver. Observe na observação, que gente é essa que querem silepse? O povo tem vontade, sempre tiveram silepse. Veja a observação número 2. Às vezes, não só a distância, mas o adjunto adnominal fica muito forte no texto. E eu prefiro uma silepse. Eu vou esclarecer melhor. Suponhamos, eu vou fazer uma concordância normal, oralmente, que é normal. A maioria dos homens casa-se preocupada. Concordância absolutamente normal, porque o sujeito é a maioria. A maioria dos homens casa-se preocupada. Mas aí me sugere uma silepse. Quem sabe a maioria dos homens casam-se preocupados. Seria uma silepse verbal, porque eu coloquei o verbo no plural, e seria também de gênero. A maioria preocupados. Entendeu esse desvio? Então, aqui eu coloquei 3 exemplos. A maioria dos homens casam-se antes dos 30 anos. Um grupo de garotas brincam no pátio. Um pequeno número de fiéis guardam o Santíssimo. Viremos a página. Vamos ver mais alguns exemplos disso que eu estou dizendo. Vamos pegar um exemplo de Frei Luís de Souza. Moravam no convento grande número de religiosos. Sujeito da oração, grande número de religiosos. E o Frei Luís de Souza preferiu concordar com a ideia de plural do que com o sujeito. Vamos pegar um exemplo de Ferreira. Nunca me esquecerá aquele dito teu, que mais era para temer um exército de ovelhas quando tinham por capitão um leão, que de leões se os captava ovelha. Quando tinham por capitão, quem que tinham por capitão um leão? Um exército. Mas é um exército de ovelhas. Eu preferi concordar com a pluralidade de ideias que o adjunto adnominal me deu e não o sujeito. Em resumo aqui para nós dois, o coletivo perde o verbo no singular. Ponto final. Se vier seguido coletivo, perde o verbo no singular. Se vier seguido por um adjunto adnominal, continua pedindo o verbo no singular. Vezes há em que o adjunto adnominal é tão forte no texto que eu prefiro colocar o plural. E também há textos em que o verbo está muito distanciado do sujeito. Ele é coletivo, mas está longe. E eu jogo o verbo para o plural. Mas eu queria mostrar para vocês que nada disso é gratuito.
Nada é gratuito na língua. Permita-me um exemplo. O exemplo está escrito aí. Um enxame de abelhas, um enxame de abelhas picavam os alunos da classe. Um enxame de abelhas picavam. Por que, se eu disser um enxame de abelhas picavam os alunos da classe, é melhor do que um enxame de abelhas picava os alunos da classe? Porque a ideia de eu colocar picava, dá para entender que cada aluno recebia uma picada de todo o enxame. E não é isso que eu queria dizer. Eu queria que algumas abelhas daquele enxame é que picavam. Então, numa frase dessa, é melhor um enxame de abelhas picavam os alunos da classe do que um enxame de abelhas picava os alunos da classe. Porque o verbo mais dá interesse às abelhas do que ao enxame. Concordância do verbo com o sujeito composto. O sujeito composto, ele exige o verbo no plural, para concordar com ambos os sujeitos compostos. A estrela e a lua brilham, pais e mestres são imprescindíveis, Pedro e Paulo amam, o Brasil e a Argentina plantam o trigo, a mansidão, a suavidade do coração, a igualdade do humor são virtudes. Moisés e Pimentel teriam vindo? Agora, veja que eu vou estudar agora uma coisa magnífica, bonita na língua portuguesa. Bonita. Eu vou estudar o seguinte. Às vezes, o sujeito é composto e o verbo deve ficar no singular. Então, o sujeito é composto e o verbo deve ficar no singular. Vou repetir o que eu disse no início. É para decorar isso, professor? Não, não é para decorar, só para ler. E você vai entendendo, só. Comigo. Olha que beleza. O sujeito é composto e o verbo deve ficar no singular. Deve. Vamos lá ver. Primeiro, quando os termos do sujeito composto referirem-se a uma mesma pessoa. Vamos lá ver? O presidente da República e chefe das Forças Armadas não se ausenta do país sem autorização do Congresso Nacional. O sujeito é composto. E o verbo está no singular. Por quê? Porque os, o presidente da República e o chefe supremo das Forças Armadas é uma mesma pessoa. E se eu dissesse, professor, se eu dissesse o presidente da República e chefe supremo das Forças Armadas não se ausentam? Bom, seria uma concordância absolutamente normal. São dois sujeitos. Mas eu prefiro uma silepse, concordância mental. Aí que vem a silepse. Uma concordância mental é melhor. Por isso que eu falei, por isso que eu abri o capítulo como deve ficar no singular. Deve. O ódio, não, ainda não. Meu sogro e teu avô sabe o quanto o estimo. Meu irmão, chefe e amigo, trouxe paz à família. O professor de português e coordenador do colegial prepara muito bem seus alunos. Deve ficar no singular. Segundo caso em que o sujeito é composto e o verbo deve ficar no singular. Deve.
quando os termos do sujeito composto forem sinônimos, ainda que não sinônimo perfeito, ainda que tenha a mesma ideia, ainda que não seja perfeito. Aliás, sinônimo perfeito nem existe na língua. A ideia é a mesma. Então, olha, a prova e a demonstração da verdade chegou aos ouvidos do juiz. E não chegaram. Se você chegaram, está certo, professor? Está certo, tudo em ordem. Mas estou dizendo que tem a mesma ideia. Vamos ver um exemplo melhor embaixo? O ódio e a raiva nada constrói. Riqueza e a fortuna tomou conta da nação. A sede e o desejo de dinheiro nunca se farta. A serenidade e a quietação nos governa. A luz e a ciência só veio ao mundo em nossos dias. Herculano, a luz e a ciência só veio ao mundo em nossos dias. Camões, triste ventura e negro fado o chama nesse terreno meu. Quem que chama? Triste ventura e negro fado. Fado é ventura, é fortuna, é sorte. Mais ou menos sinônimo. Então o verbo ficou no singular. Então, o verbo deve ficar no singular quando os termos do sujeito composto forem mais ou menos sinônimos, que é um desdobramento do caso de cima. Quando os termos do sujeito composto se referirem à mesma pessoa, então embaixo, quando for a mesma ideia. Silepse. Virando a página, eu coloquei mais alguns exemplos interessantes. Vamos ver mais alguns exemplos? Terceiro caso. Quando houver graduação, é como se fosse uma escada, um sujeito em graduação, e o verbo lá em cima vai concordar com a última palavra. Olha, um olhar, um sinal, um murmúrio foi o suficiente. Graduação. Que operário, que industrial, que intelectual deixa de contribuir para o progresso da pátria? A necessidade, a pobreza, a fome, a falta do necessário para o sustento da vida é o mais forte, o mais poderoso e o mais absoluto império, etc., etc., para Antônio Vieira. Então, graduação. Também o verbo fica no singular quando o sujeito é composto. Estou estudando isso. O sujeito é composto e o verbo deve ficar no singular. Deve. Deve. Se não quiser fazer, não faça. A silepse é muito provocativa nesse caso. Deve. Quando os termos do sujeito composto quando o verbo estiver entre os termos do sujeito composto, muito raro na língua, mas vocês vão reconhecer. Um exemplo para você reconhecer. Vamos ver o exemplo que eu dei. A ilusão morreu. E a esperança. O que morreu? A ilusão e a esperança. Mas como eu coloquei o verbo entre os dois termos do sujeito composto, sem dúvida nenhuma, deve ficar no singular. Deve ficar no singular. Fica horrível. A ilusão morreram e a esperança. Mas se escreve assim, professor? Se escreve, ué. A língua é livre, escreve como quiser. Você tem que se comunicar. E tem que buscar beleza também. O pai ama, e a mãe, a todos os seus filhos. O pai ama.
e a mãe a todos os seus filhos. Camões, e outras várias nações que o Reino Frio lava, e o Danúbio. O Reno Frio lava, e o Danúbio. Quer dizer, são nações que o Reno lava, quer dizer, passa ao lado, e o Danúbio também. Mas como ele colocou o verbo entre os dois, colocou o verbo entre os dois sujeitos, ele preferiu o singular. Vamos continuar. Quando os termos do sujeito composto vierem ligados pela conjunção ou, olha, isso dá uma confusão na língua muito grande. Como revisor do Código Civil em língua portuguesa, responsável pela língua portuguesa, eu vi alguns enganos praticados pelo ou. Então, vamos, sem ver a postilhazinha, vamos ver o seguinte. O ou, ele pode dar a ideia de exclusão, simultaneidade ou sinonímia. Sinônimo. Vamos fazer uma ideia de exclusão? Vamos fazer exclusão. Paulo ou Rafael casará com Isabel. Exclusão. E você percebeu que o verbo tem que ficar no singular. E simultaneidade? Vamos ver simultaneidade? Vamos ver. Campinas ou Jundiaí recebem verbas federais. Eu falei dos dois. E por isso que o verbo foi para o plural. E pode ser sinonímia. Foi o exemplo que eu dou. Guará ou Guaratinguetá recebe verbos do governo. Sinônimo. Deu para entender? O ou dando ideia de exclusividade, e o verbo tem que ir para o singular. Dando ideia de simultaneidade para ambos, o verbo vai para o plural. E, finalmente, se for sinônimo, o verbo fica no singular. Isso, em termos de lei, pode dar confusão, se não for adequado. Um exemplo simples aqui, vai. Compareça com os seguintes documentos: carteira de motorista, vírgula, título de eleitor e RG. Então, eu tenho que comparecer com todos os documentos citados. Compareça com o título de eleitor, vírgula, carteira profissional ou RG. Eu estou dizendo que é um documento só, para ser escolhido. E esse ou sempre pode dar confusão em língua portuguesa. Às vezes, eu estou colocando o ou, Campinas ou Jundiaí recebe verba federal, eu disse que é só uma cidade, isso que eu disse. Se eu escrevi isso, Campinas ou Jundiaí deve receber verba federal, eu estou dizendo que é só uma cidade, porque é exclusivo. Vamos ver os exemplos que eu coloquei aqui, que não vai diferenciar do que eu falei. Pedro ou Paulo casará com Isabel. Guará ou Guaratinguetá é uma bela cidade. Pedro ou Paulo serão aprovados. Eu dou um exemplo de Castilho aí. A rua ou a praça são campo estreito. O verbo também deve ficar no singular quando os termos do sujeito composto vierem ligados para a conjunção nem, com valor de exclusão.
Isso é lógica. Eu só estou dando lógica aqui. Mas não de simultaneidade ou de concomitância, nem de exclusão, não de concomitância. Pela própria lógica, se for de concomitância, vai para o plural. O verbo conduz no plural. Se for exclusão, singular. Nem Pedro, nem Paulo casará com Isabel. A ideia do que é? Exclusão. Nem Campinas, nem Jundiaí receberão ou receberam verbas. Concomitância. 7. 7 é o quê? 7 em que o sujeito é composto e o verbo deve ficar no singular. Quando os termos do sujeito composto forem exercidos pelo verbo no infinito. Estudar e meditar faz bem ao espírito. Ler e escrever constitui exercício da alma. Perdoar os erros e engrandecer bons intentos é de espírito generoso, latino Coelho. Agora, se os verbos forem antônimos, é melhor o plural, viu? Nascer e morrer são os extremos da vida. Destruir e edificar são dois grandes argumentos do poder. Padre Antônio Vieira. Também o verbo fica no singular quando os termos do sujeito composto forem representados por uma oração subjetiva. Por duas orações subjetivas. Então, teoricamente, tem que colocar o verbo no plural, mas ele não vai. Você já se lembra da oração subjetiva. É aquela que é o sujeito da oração anterior. É bom que saias logo e que voltes cedo. Qual é o sujeito de é bom? Que voltes logo e que voltes cedo. Duas orações, mas o verbo fica no singular. Nunca são bons. Nunca. É justo que leiamos e que contestemos dois sujeitos. Que leiamos e contestemos. Mas o verbo fica no singular porque são orações subjetivas. Seria oportuno que tivesses dito a verdade e que exigisses a ata da reunião. Dois sujeitos, seria oportuno. O que seria oportuno? Duas coisas. Mas o sujeito está sendo representado por uma oração subjetiva. Virando a página, quando o sujeito vier identificado pelo pronome indefinido cada, os autores costumam colocar o verbo no singular. Cada pai, cada filho, cada estudante, cada trabalhador preocupa-se com o destino da pátria. Não seria erro plural. Eu estou dizendo que a norma mais culta é deixar o verbo no singular. Cada província, cada monarca, cada povo se apresentava, para o terrível despertar dos oprimidos. Latino Coelho. Rui Barbosa. Cada individualidade, cada peripécia, cada movimento destaca-se caracteristicamente na sua realidade e na sua cor. O verbo ficou no singular. Também o verbo fica no singular quando os sujeitos forem identificados pelo pronome nenhum, pelo pronome indefinido, nenhum. Nenhum animal, nenhum objeto, nenhum ser se antepôs à vontade do Criador.
Nenhuma opinião, nenhuma lei, nenhuma invenção, nenhuma instituição constitui privilégio dos espíritos brutos. 11. Quando os termos do sujeito composto for a redundância do outro, ou seja, sujeito pleonástico. Tu, somente tu és meu senhor. Sujeito tu e tu. Não vai colocar voz. É o mesmo sujeito repetido. Este, apenas este, levou a sério o que se disse. Isabel, só Isabel, apenas Isabel, conhece-me o espírito e o coração. 12. 12 o quê? O sujeito é composto e o verbo fica no singular. Quando os termos do sujeito composto forem sintetizados por um pronome indefinido. Risos, vaias, aplausos, tudo, ou, desculpa, nada o tirava do sério. Vamos analisar essa frase. Sujeito da oração, nada o tirava do sério, nada. E o que é risos, vaias, aplausos? Aposto do nada. É como se eu dissesse nada, risos, vaias, aplausos, ou tirava do sério. O diretor, o aluno, o professor, ninguém soube qual a capital da Tanzânia. Quer dizer, ninguém, o diretor, o aluno e o professor. Você sabe qual é a capital da Tanzânia? Olha, quando eu escrevi o exercício, eu também não sabia. Mas eu falei, eu vou dar aula lá para os alunos, eu tenho que saber qual é a capital da Tanzânia, porque até ontem eu não sabia também. Então, é Dodoma, capital da Tanzânia. O ouro, a prata, o diamante, nenhum dá valor subjetivo ao homem. Está me entendendo? O agricultor, o sapateiro, o artista, cada um conhece o ofício. O verbo fica no singular. E agora eu abri um capítulo dizendo o seguinte: o sujeito não é que deve ficar no singular, ele pode ficar no singular, é mais ameno um pouco. Quando? Observe esse caso muito interessante que ocorre. Pode, não é que deve, pode. Os autores fazem essa concordância. O primeiro caso é quando o sujeito composto estiver depois do verbo. Chegou o verão e o carnaval, ao invés de chegaram. Eu sou honesto em dizer que eu não gosto muito dessa concordância em textos oficiais. Eu, como procurador, rejeitava sempre essa redação da secretária, dos secretários, de colocar o sujeito composto, posposto e o verbo no singular. Deixe isso para os poetas. É melhor o verbo no plural, principalmente documento oficial. Principalmente documento oficial. Mas, enfim, os autores praticam. E não é o gramático que faz a língua. Quem faz a língua são os autores, os cronistas, os homens que trabalham com a língua portuguesa, os advogados, os artistas, os engenheiros, os arquitetos, eles que escrevem. Chegou o verão e o carnaval. Morrerá a esperança e a vaidade. Porque está posposto, colocado depois. Passará o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Está na Bíblia. Texto é bíblico. Assim como está. Passará o céu e a terra. No peito cessou o amor e a saudade. Não lhe lembrava nosso passado, nem as lutas havidas, nem as alegrias algumas. Machado de Assis não lhe lembrava. Tudo isso está na frente. Passado, a luta e a alegria.
Olha o Camões. Pouco vale oração, astúcia e siso. Juízo, né? Siso, juízo. Pouco vale, diz Camões no singular. Camilo Castelo Branco. Cegava-me a razão, o amor e o desejo impetuoso de liberdade. Augusto Frederico Schmidt. Passa a beleza e a dor. Não muda a lei nem o costume. Muito vale amor, juízo e sabedoria. O que eu disse é que o verbo pode. Nada impede o que você diz. Muito valem amor, juízo e sabedoria. Chegaram o verão e o carnaval. E também o verbo deve ficar no singular, ligado pela conjunção como. Aí tem uma explicação que nós vamos dar. Olha, o homem, como os rios, marcha para integrar o todo. Aí o singular está mais de acordo com a língua portuguesa. Sabe por quê? Porque esse como os rios é uma oração. A oração principal é: o homem marcha para integrar o todo. Agora, como os rios é uma oração subordinada comparativa, com o verbo subentendido, como os rios marcham. Então, de rigor, é melhor o singular. É melhor o singular. A lei, como policial, é nossa segurança. A escola, como a família, educa e conduz. A ideia é: a escola educa e conduz, como a família educa e conduz, com verbo subentendido. O primeiro volume, bem como o segundo, agradou-me. Vamos analisar? O primeiro volume agradou-me. Segunda oração, bem como o segundo me agradou. Comparativa. Eu abri um parênteses aí disso. Se quiser fazer o plural, pode fazer. Na página 310. Paulo, bem como Pedro, estiveram no tribunal. A criança, como o adulto, só aprendem motivados. Quando o sujeito composto vierem unidos pela preposição com, ao singular é de rigor. Eu sei que alguns autores fazem o plural, mas o singular é de rigor, por lógica. Eu vou dar lógica. O governador, com os assessores, chegou na hora marcada. A oração é: o governador chegou na hora marcada com os assessores. Com os assessores, adjunto trivial de companhia. Ele não é sujeito da oração. Assim, o plural, só para fazer estilo, para fazer uma silepse. Mas o com exige o singular. O Papa, com os cardeais, celebrou a missa do galo. Isso aí foi verdade mesmo. Agora foi celebrada a missa do galo, o Papa com os cardeais. Celebrou. Agora, quer fazer o plural? Existem autores que fazem. O professor com os alunos foram à praia. Ele, rei, com a corte, invadem Santarém. Ele, com mais 2 amigos, ficaram inimigo prisioneiro. Fizeram o inimigo prisioneiro. O duque, com mais 3 fidalgos, estavam no pátio do convento. Júlio Barbosa, dão-se as mãos a ferocidade com a covardia. Vamos tomar um café. Vamos para 10 minutos para a gente tomar um café. Vamos voltar então. Estamos voltando. O Marcos Luiz dos Santos me faz uma pergunta.
Licença poética seria uma violação da linguagem convencional? Bom, é lógico, licença poética é uma violação da linguagem convencional, suportado pelas críticas, porque as dificuldades que o poeta tem em escrever são tão grandes para obedecer certas regras, ele muda, ele altera. Eu vou dizer uma que eu li recentemente, em Camões. Ele, ele queria usar a palavra crina, crina no lugar de cabelo, crina como cabelo. Então ele usou, mas ele tinha que rimar com a outra palavra embaixo, que era fino. Mas crina não rima com fino. Então ele escreveu crino, mas ele inventou a palavra. A palavra não existe. Crino não é crina, nem existe. Licença poética. Então, lógico que licença poética é uma violação da linguagem convencional. Compreensível pelas dificuldades que tem o poeta de construir uma obra de arte. Liberdade poética. Vamos continuar devagar. Vai indo. Vamos continuar devagar. Eu queria lembrar vocês que no YouTube, com o título Professor Jorge Miguel, eu tenho 250 aulas, toda quarta-feira sai uma aula minha. Já 250 aulas, cada uma com 40 minutos, 35 minutos, sobre língua portuguesa. A aula de 1 até 84 é literatura, toda a literatura portuguesa e brasileira. Depois dou toda a gramática da língua portuguesa. E depois faço interpretação de texto. Acho interessante, para quem quiser, só entrar no YouTube, professor Jorge Miguel, e me acompanhar ou ver desde as primeiras aulas. As 10 primeiras aulas, eu analiso os Lusíadas de Camões. Depois eu continuo, os autores. Vamos agora à nossa aula. Estamos vendo concordância. Concordância do verbo com o sujeito representado pelos pronomes relativos que, o que, quem. Se o pronome relativo é a palavra que liga a oração, representando na segunda oração uma palavra da primeira oração, é evidente que o verbo concorda com a palavra que ele, pronome relativo, representa. É simples? É simples. Encontrei os alunos que foram aprovados. Esse que é alunos, então foram aprovados. Foi publicado o livro que retrata a vida de Perón. Sou eu que digo a verdade. Esse que é o eu. És tu que dizes a verdade. É ele que diz. Somos nós que dizemos, sois vós que dizeis, são eles que dizem. Muito bem. Vamos estudar agora com o verbo ser. Se o antecedente do pronome relativo que for um substantivo em função predicativa ao verbo ser. Há duas possibilidades de concordância, uma gramatical e outra por silepse, uma lógica. Quando eu digo concordância lógica, é por silepse. Vamos lá ver. Sou um homem que conhece a vida. Concordância gramatical. Sou um homem que conheço a vida. Concordância silepse. A de cima, a primeira, é a normal. A de baixo, você está fazendo concordância lógica. Como esse homem sou eu, você concordou com a pessoa eu. Sou um homem que conheço a vida. Qual é a mais certa, professor? Não, não é a mais certa. Qual é a mais de acordo com a gramática? Ah, bom, a primeira. E a outra? A outra está de acordo com a fantasia do poeta, com a silepse, com as figuras de linguagem. Eu sou uma donzela que chega para vencer. Eu sou uma donzela
chegou para vencer. Tudo bem. E diria também, eu sou uma donzela que cheguei para vencer. Concordância lógica. Vamos ver Camões? Eu sou o ilustre Ganges, que na terra celeste tenho o berço verdadeiro. Esse é o rio Ganges. Eu sou o ilustre Ganges, que na terra celeste, ao invés de tem o berço verdadeiro, porque é o rio, eu sou o rio, o ilustre Ganges que tem, ele colocou que tenho. Parveira, eu fui aquele que preguei os primeiros anos do reinado de Vossa Majestade. Concordância de Silepse, por Silepse. Nada é gratuito. Esse discurso é um sermão em que o rei D. João IV, depois da restauração, 1655, está ouvindo uma pregação do Padre Vieira. Vamos supor se ele fizesse a concordância normal. Eu fui aquele que pregou os primeiros anos do reinado de Vossa Majestade. Se ele fala isso, ele está um pouquinho escondido no texto. Mas ele dizendo, eu sou aquele que preguei os primeiros anos, ele se valoriza. Então ele pratica uma silepse. Eu sou aquele benedito que possui o trono. Vamos continuar. Sou o que trabalha no teatro. Concordância absolutamente normal. Sou o que trabalha no teatro. Por quê? Eu sou aquele, o qual aquele trabalha no teatro. Agora, que é uma silepse, eu sou o que trabalho no teatro. Por silepse. Mas qual é a gramática? A gramática é a primeira. Eu sou aquele, eu sou o, esse o é aquele que trabalha no teatro. Vamos virar a página. Outros exemplos. Eu sou o que domei os leões e os ursos. Eu sou o que domei. Eu sou o que domei. Silepse. Gramaticalmente, eu sou o que domou. Fui eu o que nas trevas preparei a discórdia dos homens. Herculano. Silepse. Ou, concordância normal, fui eu o que nas trevas preparou a discórdia dos homens. Vamos ver o pronome quem. Quem? Essa terminação quem, em, é pessoa, gente, homem, ninguém, nenhuma pessoa, alguém, alguma pessoa. Quem é a pessoa? Então, vamos lá. Se eu digo eu sou quem, ou seja, eu sou aquele que, a pessoa que, continuando, diz a verdade. Essa é a concordância absolutamente correta. Eu sou quem diz a verdade. És tu quem diz a verdade. É ele quem diz a verdade. Somos nós quem dizem a verdade. Sois vós quem dizem a verdade. São eles quem dizem a verdade. Camilo Castelo Branco. Sou eu quem dá explicação da sua vida aos criados. Herculano, sede vós quem lhe aponte a estrada que conduz ao céu. Vamos pegar o exemplo de Castelo Branco. Sou eu quem dá a explicação. Professor, e se eu dissesse, sou eu quem dou explicação? Bom, você já está partindo por uma concordância irregular. Não vou falar que é erro de português, mas com o quem é mais difícil você fazer a silepse. É melhor ficar com a concordância gramatical. Repetindo,
quem significa aquele que. Eu sou quem diz. Quem é aquele que? Eu sou quem diz. E nós somos quem dizem. Nós somos quem dizem. Nós somos aqueles que dizem. Concordância absolutamente normal. Eu prefiro não escapar dessa regra, dessa observação. Os autores não têm escapado. Classicamente não têm escapado. Na literatura. Seguem, não é regra. Eu não gosto de falar de regra. Não há regra nenhuma aqui. É que o sujeito da oração é o quem. Eu não estou dizendo regra nenhuma. Eu parti do início que não há regra nenhuma. Eu estou mostrando a lógica. Se esse quem é o sujeito da oração, eu não posso dizer somos nós quem chegamos atrasados. Somos nós quem chegamos atrasados, não aprendeu nada. Somos nós quem chegaram atrasados. Quem é aquele que? Agora, se o quem iniciar a oração, é que eu falo embaixo agora. Aí, singular. Quem diz a verdade somos nós. Aí é singular. Mas é aquele que. Quem diz a verdade sois vós. Quem diz a verdade são eles. Se é o verbo ser, o verbo ser é muito bonito, nós vamos ver a concordância dele daqui a pouco. O verbo ser, então, é melhor o plural, concordar com o predicativo. Quem eram os poetas? É por causa do verbo ser. O verbo ser tem uma qualidade toda especial. Toda especial. Nós vamos estudar, talvez hoje ainda, ou a próxima aula. Só o verbo ser. Quem eram os poetas? Quem são os reprovados? Quem foram os heróis? Quem sou eu? Quem eras tu? Quem foi ele? Quem fôramos nós? Quem sereis vós? Quem seriam eles? Vamos ler uma poesia para descansar um pouquinho? Vamos ler uma poesia. Vicente de Carvalho. Poesia 4. Só a leve esperança. Só a leve esperança. Vicente de Carvalho está muito ligado a esse tribunal. Foi um grande juiz, um grande desembargador. Mas estou dizendo 1890. 90, 91, 92, 93, 90 e 91 e 98 participou da Constituinte, primeira Constituição brasileira. Foi representante do Brasil na França, foi constituinte, poeta, advogado. Olha que poesia bonita que esse nosso amigo, né? Nosso colega de profissão, para a gente se valorizar um pouco, né? Estou dizendo que colega de profissão porque ele foi jurista, né? Foi um dos autores da Constituição, a da primeira Constituição republicana. Ele, ao lado de Coelho Neto e Rui Barbosa. Só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver. Mais nada. Nem é mais a existência resumida que uma grande esperança malograda. O eterno sonho da alma desterrada, sonho que atrasa ansiosa e embebecida, é uma hora feliz sempre adiada e que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que supomos, a árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos e nunca a pomos onde nós estamos.
Só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver. Mais nada. O que é que disfarça a pena de viver? O que disfarça a pena de viver? Só a leve esperança, né? Apenas a leve esperança. Sujeito da oração. Núcleo esperança. Leve é um adjunto nominal. E só a leve esperança também adjunto adnominal. A esperança só. Desacompanhada. Em toda a vida, adjunto adverbial de tempo. Disfarça a pena de viver. Eu prefiro falar que de viver é complemento nominal de pena. Pena de quê? Disfarça a pena. Pena de quê? De viver. Mais nada. Nem é mais a existência resumida que uma grande esperança malograda. A existência, em resumo, não é nada mais que uma grande esperança malograda, que é uma oração comparativa. O eterno sonho da alma desterrada, sonho que atrás ansiosa e embevecida, é uma hora feliz sempre adiada e que não chega nunca em toda a vida. O eterno sonho da alma desterrada é uma hora feliz sempre adiada. Essa é a oração principal. O eterno sonho da alma desterrada é uma hora feliz, sempre adiada. Sujeito da oração. O que é uma hora feliz? O eterno sonho da alma desterrada. Núcleo, sonho. O eterno adnominal, sonho de quê? Da alma desterrada, complemento nominal do sonho. É uma hora feliz. Hora feliz é o predicativo do sujeito. Núcleo, hora feliz, adjunto adnominal. Adiada, predicativo do sujeito, sempre adjunto adverbial. E que não chega nunca em toda a vida. É uma oração coordenada, esse E, mas esse que, porque esse que repete, o eterno sonho da alma desterrada é uma hora feliz sempre adiada, que é a principal, e que não chega nunca em toda a vida. Esse que é novamente a hora feliz sempre adiada. Sonho que atrás ansiosa e embevecida. Essa oração, que atrás ansiosa e embevecida. O eterno sonho da alma desterrada, sonho que atrás ansiosa e embevecida. Então, o sonho traz a esperança ansiosa e embevecida. Sujeito traz. O sonho que é que traz ansiosa e embevecida. É justamente a esperança. Então, esse que é o sujeito no lugar de sonho. O sonho traz a esperança ansiosa e embevecida. Esse A é a esperança, objeto direto. Ansiosa e embevecida é o predicativo desse A. Essa felicidade que supomos, ave milagrosa que sonhamos, toda reada de dourados pomos, existe sim. Então seria essa felicidade, essa árvore milagrosa, existe sim. Sujeito a essa felicidade, árvore milagrosa aposto, que supomos árvore milagrosa, que supomos nós. Felicidade que a qual supomos. A árvore milagrosa que sonhamos. Sonhamos o quê? Esse que aí, que é um pronome relativo. E esse que, como objeto direto, tem uma qualificação. Toda areada de dourados pomos. Predicativo do sujeito. Existe sim, mas nós não alcançamos. Há uma causa, porque está sempre apenas onde a pomos. Porque está sempre apenas onde a pomos uma causa, onde a pomos é uma adjetiva relativa, né? Ligada pelo pronome relativo, e nunca a pomos onde nós estamos. Coordenada,
e depois uma relativa, no final uma adjetiva, onde nós estamos. Bonito texto de Vicente de Carvalho, o mesmo personagem que dá nome a uma vila, a um bairro do Guarujá, Vicente de Carvalho. Vamos ver, vamos continuar um pouquinho onde estávamos. Vamos lá, vamos voltar onde é que estávamos. Nós declamamos uma poesia para descansar um pouquinho. Então vamos lá ver. Concordância do verbo com o sujeito representado pelos pronomes relativos que precedidos de um dos que, uma das que. Olha, esse caso todo mundo erra. É difícil você ver, às vezes, uma construção ou em jornal de acordo com a língua portuguesa. Não estou dizendo que é erro de português, não, mas está em dissonância com a língua portuguesa. Eu prefiro dizer o seguinte: suponhamos, está escrito, isso que eu vou falar está escrito aí na apostila, mas ou só ouço o que eu vou falar, só ouço. Numa classe que tem 50 alunos, 15 foram reprovados. Então, eu vou fazer uma oração. Sou um dos alunos da classe A que foram reprovados. Porque esse que está no lugar dos alunos. Os alunos foram reprovados e eu sou um deles. Então, essa é absolutamente correta. Agora, suponhamos uma classe de 50 alunos. Eu fui o único reprovado. O único. Então, vamos lá. Sou um dos alunos da classe A que foi reprovado. Aí eu fiz uma silepse, obrigatória até. E deu para entender o que eu disse. Se eu, rigorosamente em português, eu estou mencionando que foi o único, que eu sou o único. Então, eu estou estudando quando o sujeito foi um dos que, uma das que. O verbo vai para o singular ou para o plural, dependendo do que você quer anunciar. Aí no texto eu dei um exemplo com o rio Tietê. O rio Tietê é um dos rios brasileiros que fertilizam o solo. Perfeito. Quem que fertiliza o solo? Esse que. E o que é esse que? Os rios brasileiros. Agora, veja embaixo. O rio Tietê é um dos rios brasileiros que corta por inteiro o estado de São Paulo. Absolutamente correto. Porque eu estou anunciando a quem me ouve ou a quem me lê que é o único rio que cruza por inteiro o estado de São Paulo. E eu acho que está claro o que o professor quer expor para vocês. Então, vamos ver alguns exemplos que estão escritos aí. Sou um dos que nunca votaram em eleições presidenciais. Sou um dos eleitores que vota esperançoso. Se eu disse isso, eu estou dizendo que eu fui o único. Numa eleição de Grêmio, etc., eu estou dizendo que eu fui o único. É isso que eu estou dizendo, pela língua. O Tietê é um dos rios de Portugal, o Tejo, desculpa. O Tejo é um dos rios de Portugal que entram no mar. Há vários rios que entram no mar e o Tejo é um deles. Eu sou um dos advogados que trabalham na Avenida Paulista. Correto?
Luiz Inácio da Silva é um dos presidentes da República que visitou oficialmente o Líbano e a Síria. Perfeito. Eu quero dizer que ele foi o único. E, de fato, foi o único. Para não ser o único, Dom Pedro II visitou o Líbano, a Síria. Na época não existia Líbano. Visitou a Síria. Mas, como presidente da República, foi o único. Estamos resolvidos com um dos quê? Então, não cometa, mas é muito comum esse erro. Um dos que conduz o verbo no singular ou no plural, conforme você quer informar, quer dizer. Se você diz, sou um dos rapazes que namoraram Isabel, vários namoraram Isabel. Sou um dos rapazes dessa cidade que namora Isabel. Sou o único. E quando o sujeito for por um e outro, nenhum, nem outro, mais de um, a índole da língua prefere o singular. Um e outro nos é conhecido. Nenhum nem outro votou consciente. Mais de um paga pelos pecadores. Também, também, por silepse, um e outro não são conhecidos. Nenhum nem outro votaram conscientes, mais de um pagam pelos pecadores. Concordância do verbo com o sujeito representado pelo pronome relativo qual. Então, conduz o verbo para a terceira pessoa do singular. Qual livro contém sonetos camonianos? Qual votou cedo? Quais poetas nasceram em Minas? Correto. Quais desejam a liberdade? Correto. Observe o interrogativo, o pronome interrogativo qual seguido de plural. Observe esse caso, o caso. Continua o verbo no singular. Olha, o qual seguido de um plural. Eu estou pulando aí um texto de Camões, mas veja, um qual seguido de plural. Qual dos poetas nasceu em Minas? Porque o sujeito é qual. Dos poetas é um adjunto adnominal do qual. Qual dos advogados se formou pela USP? Qual de nós sabe o que quer? Qual de vós lê Homero? Qual deles escreve poesias? Qual de nós não teve na vida uma jornada parecida? Antônio Nobre. Também os quais, observa os quais, agora que eu vou mudar o sentido. Quais dos poetas nasceram em Minas? Lógico, são vários. Quais dos advogados se formaram? Quais de nós sabem? Quais de nós sabem? Porque o sujeito é quais. Quais de nós sabem? Quais de vós leem? Quais deles escrevem? Agora, se você quiser escrever como aí embaixo, quais de nós estamos livres, você cometeu uma silepse. Quais de nós estamos livres? Quais de vós ledes Virgílio? Quais de nós somos profetas em nossa terra? Quais de vós pecais por falar demais? Silepse. Pega o primeiro caso. Quais de nós estamos livres? O sujeito é qual? Quais? Quais? Seguido de nós, eu preferi concordar o verbo com a ideia. Como esse quais somos nós,
Então, eu concordei com nós e não com o sujeito da oração, que é quais. Mas, rigorosamente, a concordância se faz com o pronome quais, pronome interrogativo. Muito bem. Vamos ler uma poesia? Vamos, por enquanto, parar aqui a doutrina e nós voltamos, continuamos a apostila 3 na próxima aula. Vamos ficar algumas poesias aqui. Eu disse, a aula passada, que eu corrigiria o exercício hoje. Eu estou conversando com a administração, com a doutora Marisa Santos, para verificar se eu posso dar mais uma aula para corrigir o exercício. É que o exercício é de tamanha complexidade que eu preferiria fazer com vocês o exercício. Então, vocês terminam de fazer o exercício em casa. Se não for possível, eu dou a resposta à próxima aula de todos. Mas, se for possível, eu marco uma aula especialmente para responder a essas perguntas. Às vezes, a agenda que está lotada não vai ser possível, por agenda, né? Por agendamento. Mas, se for possível, eu volto para dar mais uma aula. A próxima aula nossa marcada é quinta-feira agora. É quinta-feira, depois de amanhã. Hoje é terça, depois de amanhã. É isso. Quarta-feira, quinta-feira. É a próxima aula. Se houver uma agenda, eu dou mais uma para resolver os exercícios. Então, termino os exercícios até quinta-feira que vem. Vamos ver alguma poesia. Ver poesia é sempre bom. Olha, olha, Marília, as flautas dos pastores, que bem que soam. Vamos brincar com esse soneto. Esse soneto é de Boccaccio. Então, ele é neoclássico. É o estilo de época do, do século de 1700 a 1800. Século, então, 18. É o estilo da época. É uma retomada ao estilo camoniano, ao Renascimento. É o abandono daquela técnica barroca de antíteses, afirmações e negações, ou mesmo de religiosidade, e volta a buscar no mundo renascentista, camoniano, de Petrarca, no mundo grego e romano, a beleza estética. Essa poesia, ela dá para resumir bem a poesia neoclássica, a neoclássica. No Brasil, nós temos representantes, né? Tomás Antônio Gonzaga, representa, Peixoto, Olha Marília, as flautas dos pastores, também nessa época. Vamos ver então Boccaccio. Vamos ler e depois nós conversamos. Olha Marília, olha Marília, as flautas dos pastores, que bem que soam, como estão cadentes. Olha o Tejo a sorrir-se. Olha, não sentes os zéfiros brincar por entre as flores? Vê como ali, beijando-se, os amores incitam nossos óscuros ardentes. Eles de planta em planta as inocentes, as vagas borboletas de mil cores. Naquele arbusto, o roxinol suspira, ora nas folhas a abelhinha para, olha nos ares sussurrando gira. Que alegre campo, que manhã tão clara, mas tudo que vês, se eu não te vira, mais tristeza que a noite me causara. É um poema clássico.
Olha, Marília, a flauta dos pastores. Eu vou tentar retirar daí quais são as vezes que o autor volta para o Renascimento, para a cultura clássica. Flauta dos pastores, aí já está voltando para a cultura clássica. Os pastores, o campo e as flautas. Isso aí é pastoril, é campestre, isso é bucólico, isso é renascentista. Olha, Marília, as flautas dos pastores, que bem que soam, como soam bem, como estão cadentes. Bom, qual é o sentido que se daria à palavra cadente aí no texto? Olha as flautas como estão cadentes. Qual é o sentido? Eu sei o que é cadente, e você também sabe. É o que cai. Mas é esse o sentido? Estão caindo? Não. Estão em harmonia, em sintonia, estão em concerto. E esta palavra cadente, com esse sentido, é clássica. Só no passado, só na época de Camões, é que tinha um sentido de harmonia. Voltou para o passado. Então, olha bem que soam, como estão cadentes. Olha o Tejo a sorrir-se. Bom, o Tejo não sorri. O Tejo não sorri. Então, isso é uma personificação. Está personificando o Rio Tejo. Olha o Tejo a sorrir-se. Personificação. E o que ele quer dizer com o Tejo a sorrir-se? O Rio Tejo está sorrindo. Qual é o sentido dessa frase? O que ele quer dizer com isso? O Tejo está sorrindo. As suas águas são brancas, claras, cristalinas. Quando você sorri, você mostra os dentes. E os dentes são claros. O Tejo parece que sorri. Claro. Olha, não sente os zéfiros brincar por entre as flores? Quem são os zéfiros? Eu estou voltando para o mundo antigo. O mundo antigo, lá Camões, lá atrás. Lá Grécia e Roma. Traz ainda, lá atrás. Zéfiros são os deuses do vento e o próprio vento. Os zéfiros, então, são ventos, porque o deus do vento é o zéfiro. Então, os zéfiros brincam por entre as flores. Não vês? Então, agora eu entendi bem essa estrofe. Olha, Marília, as flautas dos pastores, que bem que soam, como estão cadentes. Olha o Tejo a sorrir, seu mundo está claro. Olha, Marília, tu não sentes o vento brincando entre as flores? Vê no imperativo. Vê e olha imperativo. Vê como ali beijando-se, os amores incitam nossos ósculos ardentes. Amores é aquela planta do campo, branca, bonina. Os amores. Colocou com letra maiúscula. Vê como ali beijando-se, por que beijando? As flores se cruzam. Aquele vento, então, batendo nas flores, elas se cruzam. E olha a expressão do autor. E esse cruzamento dessas flores se tocando, elas incitam nossos ósculos ardentes, e ósculos é o quê? Beijos. Então, as flores do campo, se tocando, incitam nossos ósculos ardentes. E usar a palavra ósculo também já é um classicismo. Já é clássica a palavra. Ei-las de planta em planta, as inocentes, as vagas borboletas de mil cores. Vagas é uma quantidade imensa que anda em bando.
vagas borboleta, que anda em bando, uma porção de borboleta. Mas ele diz que essas borboletas, elas implantam plantas inocentes, as vagas borboletas de mil cores. Está dizendo que as borboletas têm mil cores, mas são borboletas inocentes. Qual é o sentido que ele deu à palavra inocente? Elas implantam as inocentes, as vagas borboletas de mil cores. Inocentes, no sentido clássico, no latino, sentido latino, no sentido original da palavra, inocente é inofensivo, que não faz mal a ninguém. Tal qual aquele que não tem culpa, então, porque não fez mal a ninguém. Inocente é inofensivo. Então, elas de planta em planta, as vagas borboletas inocentes, de mil cores, que não fazem mal, não picam, não são bravas, não causam inconveniente. Naquele arbusto, o roxinol suspira. Ora, nas folhas, a abelhinha para, sem acento, porque já caiu o acento. Ora, nos ares, sussurrando gira. Que alegre campo, que manhã tão clara, mas, e vem o desfecho. Tudo que vês, esse rio, essas borboletas, esses insetos, as flores, tudo que vês, esse rio claro, tudo que vês, se eu te não vira, se eu não visse a ti, tudo que vês, mas se eu não visse a ti, tudo, teria mais tristeza que a noite absoluta, mais tristeza que a noite me causara. A noite total no campo não tem beleza alguma. Então, sem a minha namorada no campo, o campo está de noite, sem essa expressão do rio, das árvores, das borboletas, essa expressão estaria morta sem ti. Bonito poema. E mais um poema. Vamos pegar um trechinho aí de Castro Alves. Nem que você fique mais 5 minutos comigo. Não tem importância, né? Mais 5 minutos só. Castro Alves. Auriverde pendão da minha terra. Para terminar. Castro Alves. O Cecel, que era o apelido dele. Ou o poeta dos escravos, que os literatos lhe deram esse apelido, ou o aluno subversivo, que as autoridades da época lhe deram esse apelido, declamou o navio negreiro na Faculdade de São Francisco, numa solenidade em que estavam comemorando a vitória da Guerra do Paraguai. Então, há uma guerra no Paraguai, vitoriosa, e ele não pede a palavra, porque não lhe der a palavra, vai e declama contra os escravos. Mas esse trecho que está projetado aí, segundo Paulo Autran, é um exemplo não só contra a escravidão, mas contra qualquer regime autoritário desse mundo. Esse trecho, no navio negreiro, hoje prega qualquer regime ditatorial, qualquer alguém que se atreve contra a liberdade do homem. É um trecho longo. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, seu Deus, se eu deliro ou se é pecado tanto horror perante o céu. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto esse borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão! E exige um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infame covardia e deixa tripudiar no mastro como bacante fria? Meu Deus, mas que bandeira é esta que impudente na gávea tripudia? Chora, musa, e chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança. Estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança.
Tu, que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança, antes que houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz, que extingue o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu nas vagas, como um íris no pélago profundo, mas é infâmia demais. Da etérea plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta de teus mares. Auriverde pendão da minha terra. Isso é quando ele viu a bandeira hasteada no navio que ele descreveu antes como navio negreiro. Da minha terra. Esse minha não é aquele meu possessivo, minha caneta, não é esse, minha janela, meu quarto, minha casa, meu apartamento. É minha terra, é afetivo. É a terra em que eu nasci, é o meu país. Esse que é meu problema. Que a brisa do Brasil beije balança. Olha várias letras B, B, B e B dando balanço da bandeira. Ele fala que a bandeira está balançando, mas quando ele fala, a bandeira balança também. Que a brisa do Brasil beije balança, está balançando a bandeira. Estandarte que a luz do sol encerra, porque a bandeira só pode ser hasteada à luz do sol. E também encerra promessas divinas à esperança. Nós temos que ter na bandeira a esperança de uma nova vida. Tu, bandeira, tu, que após a Guerra da Liberdade, essa guerra do Paraguai, tu, que após a Guerra da Liberdade foste hasteado na lança dos heróis, antes que houvessem roto na batalha, antes perdida a Guerra do Paraguai, antes rasgada a bandeira no Paraguai, que servires a um povo de mortalha, que é pano que cobre cadáver ou defunto. Olha em Castro Alves o ensino que ele nos dá. Quando você for fazer uma crítica no seu trabalho, uma crítica a um colega, problema de trabalho, não de outra coisa, de maldade. Quando fazer uma crítica, comece elogiando. Porque se você começa elogiando, depois que você fizer a crítica, ela dá mais credibilidade. Porque naquilo que tem de positivo, você falou, apenas está fazendo uma ressalva. Então, observa, aurivente pendão da minha terra, elogio, que a brisa do Brasil beije balança, elogio, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas a esperança. Tu, que após a guerra da liberdade foste hasteado dos heróis na lança, antes que houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Esse tu que está aí, nós chamamos de anacoluto, porque ele não tem função sintática. Anacoluto é quando eu coloco uma palavra sem função sintática. Por exemplo, eu, que me importa a vida? Deu para entender, mas esse eu não está na frase. Não está na frase. Tua irmã, recordo-me dela com saudade. Não está na frase. Não está na frase. Sintaticamente não está na frase. O povo, é preciso mudar de assunto. Não está na frase. Anacoluto. Tu, antes que houvessem roto na batalha, ele praticou anacoluto. Tu, antes que houvessem roto na batalha, isso tu está deslocado. Presta atenção. Na hora que ele vê a bandeira num navio trazendo os escravos, ele diz: tu, a bandeira, tu, que da liberdade após a guerra fosse hasteado dos heróis da lança, tu. E ele, então, agora fulmina essa bandeira, antes que houvesse roto na batalha. Duas vezes ele tirou a bandeira, duas vezes ele tirou a bandeira. Uma, tirou a bandeira do texto. Tu, Anacoluto, tira fora. Tu, antes que houvesse roto na batalha. Anacoluto. E também tirou do espírito. E na hora que ele tira do espírito, ele pratica o anacoluto. A vontade de que a bandeira não esteja no texto que ele está declamando.
Desculpe, eu passei um pouquinho do tempo. A próxima aula nós vamos fazer o seguinte: eu vou terminar a apostila 3. Se houver possibilidade, eu dou mais uma aula para responder todas as questões que eu propus. Eu prefiro fazer assim. Se não, na próxima aula eu resolvo todos os exercícios. Muito obrigado pela sua atenção. Até quinta-feira.